Essa lei foi descoberta ao longo da história da filosofia e da ciência, como consequência da compreensão progressiva de que dois referenciais diferentes oferecem visões perfeitamente plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito. A humanidade sempre comprou a ideia de um mundo perfeito. Mas o que é perfeição? Perfeição nada mais é do que o mais alto nível em uma escala de valores. E os valores nada mais são do que a classificação apreciativa dos resultados obtidos. Porém, aqui entra a lei da relatividade. Por quê? Porque os valores são relativos. E o que chamamos de mapa mental, aquilo que está na mente do indivíduo, nada mais é do que a formação ou formatação da ideia a partir do que percebemos e recebemos através dos filtros mentais. E aí os filtros mentais são os sinestésicos, que nos faz sentir, intuitivos, que nos faz perceber, auditivos, que nos faz ouvir, e visual, que nos faz ver. Então o sistema auditivo, ele trata da experiência de nos fazer ouvir sons e palavras, barulhos também, né? O sistema visual, a experiência de ver figuras, aqui entra a geometria, matemática, inclusive formas através de imagens. No sistema sinestésico, temos a representatividade do tato, das sensações e das emoções. E tem um quarto sistema, que é o que mais vamos trabalhar aqui nesse treinamento, que é o sistema intuitivo ou o digital, porque é nele que mora o ponto de ataque ou a porta de abertura da oportunidade. Esse canal é a junção representativa de todos os canais, ou seja, para vender em larga escala, precisamos trabalhar a sinestesia, o visual e o aditivo. E de acordo com a nossa percepção, falando da lei da relatividade, uma delas tem uma experiência de vida diferente. Uma pessoa tem uma experiência de vida diferente da outra e vão ter percepções diferentes e mapas mentais diferentes. A partir disso, cada um cria o seu próprio mapa de realidade, que são nada mais do que representações internas que são armazenadas diante dos acontecimentos ou dos fatos. Pelo fato das pessoas serem diferentes, cada uma vai se portar ou se comportar de maneira diferente diante de um mesmo acontecimento. Certamente, você já ouviu falar da brincadeira que mostra um copo preenchido com água pela metade. Algumas pessoas vão falar que o copo está meio cheio, outras vão dizer que o copo está meio vazio. E, obviamente que, por meio do pressuposto de que o mapa não é o território, vamos entender que grande parte da falta de resultado em vendas, na verdade, vem da comunicação ou da falta dela, por assim dizer. Às vezes, usamos o nosso mapa de realidade sem tentar entender o mapa de realidade do outro ou do cliente. Quando entendemos isso, as nossas estratégias de vendas melhoram e, consequentemente, toda ação de marketing passa a fazer muito mais sentido na cabeça de quem o recebe, do receptor. Por quê? Os filtros são gerados através de vivências, histórias e experiências e armazenados na memória de longo prazo. E aí nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre isso. Porém, tudo o que sentimos armazenamos em caixas que podemos chamar de presente, passado e futuro. E eu já falei aqui, mas eu quero ressaltar, de acordo com o modelo do átomo apresentado pela física, as coisas ao nosso redor são repletos vazios, isso se forem vistas e avaliadas a um nível subatômico. Já o modelo do átomo prova que grande parte da realidade que experimentamos através dos nossos 5 sentidos é simplesmente vazia. Só que o nosso cérebro, ao interagir com a realidade, ele não percebe isso. Para o nosso cérebro, o vazio simplesmente não existe. E aí é por meio dos sentimentos, das experiências passadas e das crenças que criamos a nossa realidade externa. Dessa forma, conseguimos gerar a chamada experiência usando os sentidos ao nosso favor. E nós vamos aprender mais para frente gerar experiência no outro, no consumidor. Experiência de compra e experiência de retorno, fazendo com que
ele volte mais vezes, gerando a cimática, a sinergia e a energia. Mais para frente nós vamos entender muito melhor sobre isso. Porém, a lei da relatividade, ela é uma teoria métrica de gravitação. Em seu cerne estão as equações que descrevem a relação entre a geometria de uma variedade pseudoriemanniana e quatridimensional. Palavra difícil essa, né? Na verdade, a relatividade representa o espaço e o tempo juntos, a energia e o momento contida no espaço e no tempo. Essa lei, ela sugere que temos a tendência para comparar as coisas com o nosso mundo, mas quando tudo é neutro, porque não há realidade absoluta, e sim subjetiva. O relativismo existe em todas as coisas e, no final, o significado dessas coisas resume-se à nossa percepção ou à nossa perspectiva. E aí, aplicar esta lei pode nos ajudar a entender momentos mais difíceis da nossa vida. A ideia principal é valorizar aquilo que temos sem precisar se comparar a que o outro tem. E a relatividade é a afirmação de que cada pessoa irá receber uma série de coisas boas e também ruins. No decorrer do percurso vão acontecer contrastes, que pode ser denominado de problemas, e isso para o propósito de fortalecimento interior. Por isso é importante considerar cada um dos contrastes ou dos tropeços ou dos desafios e ainda assim manter-se conectado ao todo. E quando você faz isso, você entende essa lei. Essa lei ensina a comparar os problemas não com os problemas dos outros, mas com os próprios problemas e saber que para cada problema existe uma solução. Não importa o quão ruim percebemos que a nossa situação possa parecer. Dentro da relatividade, sempre terão pessoas em melhor ou em pior situação. E mesmo assim, tudo é relativo. Um bom exemplo de relatividade que eu posso dar, né? É os pitches de vendas que eu estou apresentando aqui no final de cada aula. Algumas pessoas vão ter a percepção de que eu quero apenas vender, fazer dinheiro, o que não é mal e nem errado, mas alguns enxergam venda de forma negativa e de forma errada. Outros vão pensar que é legal, outros vão querer se aprofundar no conhecimento para buscar maiores habilidades e outros vão ignorar a oferta e continuar o interesse no próximo vídeo. E tudo bem, tudo bem. Aqui entra algo muito interessante. A oportunidade é a mesma para todos, mas cada indivíduo encara de forma diferente. E nós vamos nos aprofundar ainda mais na lei da relatividade ao longo da jornada. Por enquanto, eu vou finalizar essa aula e agora sem pitch, mas claro, nas próximas aulas terão mais pitches, terão mais novidades e para você não entrar num clima negativo, entenda que vender é ajudar, ajudar é amar. Eu só ajudo quando eu amo e só amo quando eu vendo. E este é um treinamento de vendas e ao longo da jornada eu vou preparar a sua mente para entender o real conceito do que é vender, principalmente em larga escala, que não é nada mais do que aquilo que eu disse e repito, vender é amar. Então, por favor, escreve isso. Quem ama, vende. Quanto mais você ama, quanto mais tiver amor no seu coração, mais você vai querer vender. Um beijo e até a próxima aula.